valorinvest.com. E hoje ao vivo, Gustavo Ferreira, editor assistente do Valor Invest, aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Gustavo? Boa noite. Boa noite, Débora, Carol, ouvintes, vamos lá. Oi, Gustavo. Gustavo, a gente te pediu para você vir aqui hoje para explicar para a gente o que está por trás nessa nova ofensiva do presidente americano Donald Trump contra o presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Pois é, Jerome Powell, né, Débora? Desde o começo, já do outro governo, mas especialmente neste governo Trump, muitos analistas falam de uma certa tropicalização da economia americana, né? Talvez não seja o termo mais politicamente correto, mas quando esses analistas falam isso, falam de uma gestão econômica que se assemelha muito a economias ainda em desenvolvimento. Que políticas são essas? Políticas intervencionistas e nem sempre protocolares, digamos assim, né? Trump, desde o começo, no outro governo, embora ele, isso é bom deixar claro, ele que indicou o Powell no seu primeiro governo e mesmo assim ele atacava Powell como ataca agora, pedindo menos juros. O problema de Trump é que Powell tem tomado decisões técnicas e não políticas. E tem Powell e a maior parte dos diretores do Banco Central americano tem hesitado em cortar juros. Por quê? Porque existe um risco inflacionário trazido por Trump, com as suas tarifas, com a sua política imigratória, né, de diminuir o número de imigrantes e, portanto, aumentar eventualmente ali de salários para buscar trabalhadores. Isso traz mais inflação. E os juros americanos têm começado a cair não porque Trump tem pressionado, mas porque, justamente por políticas de Trump, sob interferência de políticas de Trump, a economia americana está enfraquecendo. Enfraquecendo, então, o Fed, o Federal Reserve, fica ali entre a cruz e a caldeirinha. Cortar juros e incentivar a inflação, isso não é lá muito vantajoso. No entanto, se não cortar juros, a economia americana pode ir para o vinagre. Com risco inflacionário, acaba que o estímulo dado pelo Fed não é tão grande quanto Trump queria, com medo do Fed de causar mais inflação. Chegamos ao episódio de hoje. A exemplo do que já fez a Casa Branca quando tentou forçar a demissão de uma diretora do Fed que resistia a cortar juros, de acordo com Powell, e isso num texto que foi publicado no site do Fed, existe a leitura de que essa ofensiva judicial contra um suposto caso ali de uma obra superfaturada num prédio do Federal Reserve em Washington seria uma forma de retaliar Powell, porque ele e a maior parte do colegiado do Fed resistem em cortar juros como deseja Donald Trump. E isso passa uma mensagem do que esperar na nova gestão do Fed, que deve começar nesse ano. Não é uma mensagem muito positiva para investidores. Agora, Gustavo, o Fed tem resistido a essas pressões, né? Hoje, inclusive, um grupo de ex-presidentes do Fed, ex-secretários de Tesouro dos Estados Unidos, economistas de renome, divulgou um comunicado em defesa do Powell e alertando para os riscos para a economia americana e chamando esse episódio de uma tentativa de usar ataques de natureza judicial para minar a independência do Banco Central. Quais podem ser as consequências, não só para os Estados Unidos, né, mas para o mundo inteiro, porque o que acontece por lá respinga no mundo inteiro, de uma ingerência política se o Trump tiver sucesso nessa cruzada aí? A gente pode, acho que, beber na fonte brasileira. Não faz muitos anos tivemos um Banco Central ali durante o governo Dilma que, talvez sob interferências políticas, deu de cortar juros no momento em que a economia tecnicamente não permitia, deu no que deu. Mais inflação, num curtíssimo prazo a inflação começou a acelerar, como resultado, ainda mais juros do que eram praticados desde então. E isso tende a acontecer nos Estados Unidos e vai sendo refletido em taxas vendidas, em taxas pagas pelos títulos americanos no curto prazo, essas taxas refletindo a expectativa de mais cortes de juros, mas em médio e longo prazo, taxas refletindo a necessidade de, em algum momento, algum cavalo de pau na política monetária americana subindo novamente
esses juros, na prática, o que pode acontecer com o Brasil? É sempre o canal de contágio ali é via dólar, né? Com os títulos americanos pagando, ainda que no médio e longo prazo, cada vez mais moeda americana tende ou a voltar aos Estados Unidos ou a resistir para mercados considerados mais arriscados como o Brasil. Com menos moeda americana aqui, o dólar tende a ficar mais caro aqui também ao longo do tempo e tende a evitar também no Brasil mais cortes de juros que, na estimativa de mercado, devem começar a acontecer aqui no Brasil a partir de março, mas daqui até março tem muita água para rolar ainda. A depender do clima de tensão nos Estados Unidos, esse espaço para cortes de juros aqui no Brasil pode ficar menor. A gente está falando da maior economia do mundo, né? Pois Da é. moeda de referência para o comércio internacional. O Jerome Powell disse que não, que vai resistir, que não vai sair do cargo, vai ficar até o final, né? Sim, mas e o próximo presidente? Esse próximo presidente, Powell, foi indicado por Trump lá atrás e tem se mostrado independente em relação ao governo dele de então, ao governo Biden, agora novamente ao governo Trump. Mas e o próximo presidente do Fed vai ser escolhido de uma forma criteriosa do ponto de vista técnico ou vai ser escolhido para fazer aquilo que Trump e a sua equipe econômica querem a todo custo? Cortar juros. Trump falou mais de uma vez em levar os juros americanos novamente para perto de zero. Isso é muita coisa. Os juros americanos foram levados para perto de zero em momentos de extrema crise, acertadamente ali em 2008, na crise imobiliária, era uma crise recessiva, não tão acertadamente na pandemia, né? Porque bebeu-se muito na fonte daquela crise, vamos cortar juros, e no fim das contas acabou o tiro saindo pela culatra, né? Trazendo mais inflação, porque a natureza da inflação de então era um pouco diferente. Levar hoje os juros americanos a zero rapidamente pode ter consequências desastrosas. O mercado teme, então, por essa escolha de Donald Trump nos próximos meses. Gustavo Ferreira, muito obrigada, viu, pela participação aqui no estúdio hoje. Até a próxima. Eu que agradeço e, como sempre, convido a acessar valorinvest.com. Até a próxima.